Olá, querido aluno de todo o Brasil. Vamos lá, vamos passar juntos no exame da OAB. Vamos passar, vamos derrubar a OAB, hein? A prova da OAB ficou fichinha agora. Vamos gabaritar essa prova com esse time completo aqui. Vem pra CBL, vai fazer o curso gratuito. Não paga não, hein? Vai gastar dinheiro com outras coisas, vai passear. Realmente, função social. A CBL está preocupada com a educação, que é direito de todos estar na Constituição Federal. Vamos embora, vamos lá, juntos. Professor, o que é tutela provisória? Então agora sim, trazendo à tona o procedimento cautelar, né? O procedimento cautelar nada mais é que a aplicação das tutelas provisórias. Professor, me explica essa tutela provisória que eu não conheço. Se você fez algum curso de atualização, novo CPC, ou está saindo da faculdade e pegou a aula ainda no novo CPC, você ainda vai entender que essas tutelas provisórias, né? Já sabe o que é. Mas quem está procurando um curso de atualização, está meio fora porque já teve a matéria e teve no código antigo ainda, tutelas provisórias são medidas chamadas de medidas urgentes. Tudo que é provisório, ou seja, não é definitivo. Então vamos colocar aqui, ó, provisório é urgente mais provisório. Professor, então por que é urgente e provisório? Porque é uma decisão urgente e provisória. Eu só utilizo as tutelas provisórias de forma que existe alguma situação de urgência e provisória. Fato é que a tutela provisória é um nome novo, é um termo novo, uma nomenclatura nova. O antigo CPC chamava de tutela de urgência, só tinha tutela de urgência. Hoje o novo código criou as tutelas provisórias e dentro dessas tutelas provisórias nós temos a antiga tutela de urgência e as tutelas de evidência, que é uma grande novidade que cai na nossa prova. Professor, o que é essa tutela provisória então? Tutela provisória são decisões provisórias, urgentes e provisórias. Tá? Então, sempre que eu pensar em tutela provisória, eu vou pensar nisso. Algo urgente, muito urgente, e provisório, porque não é uma decisão definitiva. Das tutelas provisórias, quando existe uma tutela provisória e o juiz deferiu essa tutela provisória, ou o juiz aplicou essa tutela provisória, que seria o termo mais adequado, cabe agravo de instrumento. Então fique atento, tanto na primeira fase como na segunda fase, falou em tutela provisória, de decisão de tutela provisória ou decisão interlocutória, que pode ser chamada assim também, eu estou falando aí da aplicabilidade realmente do agravo de instrumento. Então só uso o recurso de apelação de decisão definitiva. Decisões provisórias, interlocutórias ou tutelas provisórias, cabe o recurso de agravo de instrumento. Tá? Então é uma informação que merece a gente colocar nesse ponto da aula. Quando eu falo de tutelas provisórias, eu preciso lembrar que nós temos duas situações. A tutela provisória pode ser tutelas de urgência, ou 2, tutelas de evidência, ó, evidência. Então nós temos aí tutelas provisórias, gênero, e as espécies tutela de urgência e tutela de evidência. Quando eu falo da tutela de urgência, permanece o que era antes. Você lembra que antes, no antigo CPC, nós tínhamos aí o procedimento cautelar, ou medida cautelar, ou antecipação de tutela. Quando eu falo do procedimento de urgência, ou tutela de urgência, ou medida de urgência, como eu já vi alguns doutrinadores falarem, nós estamos falando aqui de um procedimento urgente, mas que o advogado utiliza. É o advogado que vai utilizar essa tutela de urgência, é o advogado. O advogado que utiliza essa tutela de urgência. Professor, é muito comum confundir tutela antecipada com medida cautelar. É comum confundir, mas é fácil de desconfundir. Então vamos desconfundir isso. Tutela de urgência é a proteção ao pedido. Toda vez que eu vou proteger o pedido, é tutela de urgência. Só que a tutela de urgência é da medida cautelar. Porque a medida cautelar não é o pedido propriamente dito, é uma proteção ao pedido. Então isso chama medida cautelar. Já a antecipação de tutela, eu estou pedindo a antecipação da tutela. Tutela quer dizer pedido, antecipado. Tutela antecipada, pedido antecipado. Quando eu falo de tutela antecipada, eu estou pedindo o próprio pedido. É urgente, é uma decisão provisória, mas porém o pedido. Então veja, cautelar é igual proteção. Cautelar igual proteção. Antecipação de tutela igual ao próprio pedido. Ou seja, satisfação. Cautelar então, atenção, hein? Cautelar é igual proteção do pedido. Cautelar é igual proteção do pedido.
Antecipação e tutela igual satisfação, ou seja, o próprio pedido. Ambas são urgentes, mas ambas é para antecipar. Por isso a decisão provisória é para antecipar. Antecipar algo que, se o tempo, se a demora continuar, pode gerar dano às partes, à pessoa, ao judiciário. Então a intenção é antecipar. É urgente. Tutela provisória, você vai enxergar o quê? Urgência, mas uma decisão provisória. Quando eu falo de medida cautelar, a intenção é proteger o pedido. Professor, dá um exemplo, claro. Olha que exemplo interessante. Ó. Você está executando alguém. Você, como advogado, está executando alguém. Professor, matando? Não é direito penal, hein? Tá executando, é aula de penal agora. Não é executando e cobrando, hein? Tá cobrando alguém. Você tá cobrando alguém. E tá naquela briga, tentando bloquear a conta, um bem, um carro. E aí você tá tentando bloquear alguns bens móveis, bens imóveis, e não tá achando. E aí você recebe a informação de um vizinho da frente daquela empresa que não te paga por causa de uma relação de consumo, você ganha uma indenização porque você toma um suco com ácido, aquela empresa está colocando tudo dentro do caminhão, tudo, maquinário, ou seja, existe uma evidência da empresa, ó, sumir, você nunca mais vai encontrar. Professor, mas vou deixar, se eu ganhar ação, ganhou, mas não consegue executar. Se você ganhou, vai ganhar ou já ganhou, você precisa cobrar, precisa receber. Então você precisa proteger o pedido. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma medida cautelar, você vai fazer um requerimento, fala, ô juiz, venho apresentar essa medida cautelar, porque olha, conforme fotos, conforme testemunhas, a empresa está guardando todos os maquinários num caminhão, vai sumir. Olha que interessante, ó. Então isso é a medida cautelar. Proteger o pedido, não é o próprio pedido, é proteção. Então você pede uma decisão, um efeito liminar, para que ocorram os bloqueios dos bens. Vai o oficial de justiça e bloqueia todos os bens, né? Bloqueia, ou realmente ocorre um bloqueio judicial, ou proíba de acontecer o que está acontecendo. Então essa é a intenção, medida cautelar é proteção do pedido. Já a antecipação e tutela é uma outra situação. A antecipação e tutela é o próprio pedido. Não é proteger o pedido, é proteger o pedido com o próprio pedido. Dá exemplo, ação de obrigação de fazer. Você vai até o convênio, chega o médico para você e fala, olha, o seu marido ele vai falecer em 72 horas se ele não fizer realmente essa cirurgia. 72 horas ele pode falecer. Você chega no advogado e fala, olha, doutor, o convênio não quer fazer a cirurgia, o médico avisou, se não fizer a cirurgia, e até 5 dias, de 72 horas até 5 dias, ele vai falecer. Me ajuda, doutora advogado, precisamos fazer alguma coisa. O advogado vira, não, tudo bem, é urgente, vamos tentar sim. Mas o que você vai tentar, doutora, diferente? Vamos tentar um processo. Quanto tempo dura o processo? Uma média de 2 anos. Meu Deus do céu! O que vai acontecer? Vai morrer, vai vir a óbito. Então, se é urgente, não resta dúvida. Se é urgente, eu preciso fazer algo com urgência, algo rápido. E algo rápido é fazer o quê? Fazer uma inicial, né? Essa inicial, petição inicial, incluir o pedido lá dentro e falar, ô juiz, eu quero antecipação de tutela porque corre risco de morte. Meu marido corre risco de morte. E aí o juiz antecipa o julgamento, uma decisão provisória, vai ter a decisão definitiva, mas faz a cirurgia e depois vê se está certo ou não está certo. Então, olha como é diferente, né? Medida cautelar é proteção. Professor, dá outro exemplo de medida cautelar para que eu possa fazer uma diferença de antecipação tutela. Uma senhora está correndo, né? Tá correndo fazendo Cooper e um carro atropela ela, só que tem um senhor que também faz Cooper 4 horas da manhã na praia, né? E ele viu o atropelamento, viu que o carro passou no farol vermelho. É a principal testemunha. Né? Então, esse senhor, depois de um certo tempo, é internado com pneumonia, está em estado grave, pode vir a óbito. Então, eu posso fazer uma medida cautelar para que esse senhor dê o seu depoimento como testemunha de forma antecipada, antes da audiência, porque senão eu posso perder a principal testemunha. Olha só como é diferente, estou protegendo o pedido, medida cautelar. Então, medida cautelar, cuidado, hein? Ela pode ser antecipatória ou incidental. Incidental já no meio do processo, o processo existe na fase de conhecimento, na fase de execução, mas ele já está em andamento, então incidental. Quando eu faço uma medida cautelar antecipatória, é sinal que eu ingressei com a ação, com a medida cautelar, antes do processo principal. E se eu fiz isso, eu tenho que distribuir o processo principal em 30 dias, hein? 30 dias. Prazo para distribuir o processo principal no caso da ação, da medida cautelar antecipatória, 30 dias, tá? 30 dias. Esquece a medida cautelar, e vamos lembrar aqui do procedimento de antecipação e tutela. Se parece com a medida cautelar, muito, é urgente, é provisório, mas ele tem uma diferença enorme, que é o fato de eu trabalhar o próprio pedido.
Professor, então dá um exemplo para mim. Então, a medida cautelar, eu estou preocupado com o próprio pedido, eu peço antecipação. Já a medida cautelar é proteção. Quando eu falo de medida cautelar, 30 dias. Olha que interessante, o novo CPC trouxe uma novidade importante, uma novidade bem bacana. Quando eu falo dessa novidade interessante, bacana, olha que legal, ó. O novo CPC, ele trouxe aí à tona a novidade. Porque no passado, no Código de 1973, nós tínhamos que fazer antecipação de tutela dentro da inicial e ponto final, não tinha outro jeito. Agora, o novo CPC, ele manteve a antiga forma de fazer a antecipação de tutela dentro da petição inicial, mas trouxe uma nova. Ele trouxe uma inovação que pode ser objeto de prova e merece nossa atenção, que é a antecipação de tutela antecedente. Como assim, professor? No passado eu fazia antecipação de tutela dentro da inicial. Hoje não, eu faço uma petiçãozinha, apresento ao juiz, depois eu apresento o processo principal, ou emendo a inicial, né? E o prazo é 15 dias, tá? Então, eu posso fazer antecedente à antecipação de tutela no prazo de 15 dias. Antecedente, 15 dias. Medida cautelar, 30. Tutela antecipada, 15, tá? Então, um é 30, medida cautelar, 30 dias. Antecedente. Aqui existe antecedente com o novo CPC, porém o prazo é 15 dias. Olha que legal. E mudou muito, né? A gente está falando de tutelas provisórias, mas essa tutela provisória é a medida cautelar. Esse processo cautelar, esse procedimento cautelar, no passado eu tinha que recolher custas processuais. Todo processo não é gratuito, qualquer processo eu preciso recolher custas processuais. Se eu não recolher, o processo não vai continuar, vai ser arquivado. Eu só não vou recolher custos processuais quando eu solicito a justiça gratuita, mas eu preciso provar que eu preciso dessa justiça gratuita, que eu não tenho condições de arcar com o processo, né? Com as custas do processo. Hoje, nesse novo procedimento, o que fizeram? A vida do processo cautelar é curtinha, no caso do antecedente, porque ele não vai durar muito. Então, na verdade, eu não preciso mais recolher custas. Se eu já recolhi custas na medida cautelar, eu não preciso recolher custas no principal, porque vai ocorrer a fusão dos dois. O processo cautelar hoje tem vida curta, ele dura, ele vive, ele sobrevive até a aplicabilidade do processo principal. Ele tem vida curta, ele não vai correr sozinho. Olha que legal, tá? Então, por isso, num caso de medida cautelar, eu só vou recolher custas uma vez só. Não é porque eu distribuí o cautelar e depois o principal, vou recolher custas aqui e aqui, como era no Código 73. Hoje eu recolho uma vez só, porque eles vão virar uma coisa só. No passado eles iam correr próximos, apartados. Mas hoje não, vira uma coisa só, se misturam, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Tutela provisória, então, nós temos a tutela de urgência, que continua sendo a tutela de urgência do passado, né? No Código 73 eu tinha a medida cautelar e tinha antecipação de tutela. Hoje continuo utilizando, usufruindo dessas duas. Porém, a medida cautelar não teve uma alteração tão grande, só em relação ao seu procedimento que é curto, não corre mais sozinho, ele vira o processo principal. E aqui a antecipação de tutela teve uma importante mudança e merece sua atenção, que não tinha no passado, no Código 73, a antecipação de tutela de forma antecedente. Hoje tem prazo 15 dias, não vai confundir com a medida cautelar que continua sendo os 30, aqui é 15 dias, tá? Então essa é a inovação. A tutela antecipada ou antecipação de tutela, que é a mesma coisa, eu posso inverter a mesma coisa, pedido antecipado é satisfação. Satisfação que pode ser feita antecedente, 15 dias o prazo, não vai confundir. Professor, como que eu faço isso? Uma petiçãozinha e tenho 15 dias para juntar a emenda na inicial, tá? O outro, medida cautelar, diferente disso, eu também tenho prazo, né? Tenho prazo. Medida cautelar eu posso fazer antecedente. Faço a medida cautelar, depois eu tenho um prazo de 15 dias para juntar o principal. Então, os dois agora eu consigo trabalhar da forma da medida antecedente, ok? Fique atento em relação a isso. Vamos para uma importante informação e uma novidade do CPC, que é a tutela de evidência, pois não existia no Código 73. Professor, essa tutela de evidência é difícil de guardar, é nada, é fácil, hein? Tutela de evidência é novidade no novo CPC e cai na nossa prova, primeira fase e segunda fase. No passado só existia no Código 73 a tutela de urgência, isso aqui não existia, ó. Agora, eu costumo dizer em aula que a tutela de urgência descobriu o pai, novela mexicana, hein? E descobriu uma irmã. Olha só, hein? No novo CPC, a tutela de urgência descobriu o pai e uma irmã. Olha que legal. Porque ela era sozinha. Ó, era assim, ó, no Código 73. Hoje, no Código atual, pum, gênero, espécies. Olha a irmãzinha dela aqui, ó. Professor, o que essa irmãzinha faz? Essa irmãzinha, vamos ser sinceros, eu concordo até com um amigo meu, o professor que fala que enfeitaram o pavão. Eu concordo com ele. Por quê? Porque enfeitaram o pavão mesmo. A tutela de evidência, apesar de estar aqui nas tutelas provisórias e também ser uma decisão provisória, ela nada mais é que uma antecipação de julgamento. O juiz antecipa.
Tutela de urgência, quem utiliza essas ferramentas é o advogado. Tutela de evidência, quem utiliza é o juiz que aplica a tutela de evidência. Ele que vai usufruir disso. O advogado pode apontar, o autor do réu pode fazer até um apontamento, mas quem aplica é o juiz. Essa tutela de evidência, olha que interessante, o juiz vai aplicar em 3 situações. Pode ser de forma sumária, ou seja, antes do contraditório do réu, ou pode ser de forma parcial. Tem 4 pedidos, eu aplico em 2 e o processo continua com 2 só. Tinha 4 pedidos inicialmente. Ou pode ser no processo integral, no processo inteiro. Essa tutela de evidência, olha que legal. Tutela de evidência, eu vou aplicar desse jeitinho aqui, ó. A tutela de evidência, eu tenho 3 situações que eu posso aplicar. Primeira situação que eu posso aplicar a tutela de evidência é na situação da súmula vinculante. Então o advogado, hoje o advogado preguiçoso, o advogado que não faz curso, não se atualiza, e hoje na CBEL você tem tudo que é curso online, atualização novo CPC, advocacia criminal, advocacia civil, tudo na CBEL. Você vai encontrar tudo que é curso de atualização. Então faça isso, independente da casa ou outros locais, mas isso é importante para você. Eu indico a CBEL porque a qualidade realmente é impressionante, né? Então a preocupação com você. E o valor, o custo é muito bom. Então eu indico a CBEL. Mas o fato é que o advogado tem que estar atualizado. Então você passou no OB, não precisa mais estudar. Mentira, você vai estudar a vida toda, se atualiza. Porque a tutela de evidência, tem muita gente ainda, o código é recente, mas não é tão recente assim. Muita gente nem sabe que existe ainda, viu? Isso dá medo, né? Dá medo. Depois você coloca Você já pensou? Vou colocar minha vida, né? Uma situação importante da minha vida na sua mão, você não sabe nem o que é isso, não sabe nem utilizar os instrumentos processuais de forma correta. Então, tutela de evidência, quem usa é o juiz. Primeira situação, súmula vinculante. Você me contratou como advogado e eu distribuí a ação. Eu não me atentei que já existe uma súmula vinculante. O juiz vai lá e antecipa o julgamento. Falou, doutor, você não viu que tinha uma súmula vinculante, não? Ah, não, já vou julgar aqui, ó, processo arquivado. Extinto sem resolução do mérito. Olha que situação, hein? Olha que vergonha você vai passar com o cliente. Então, cuidado, hein? Tutela de evidência pode ser aplicada quando tem súmula vinculante. Só súmula vinculante? Não. Além da súmula vinculante, IDR. Então, súmula, primeiro, hein? Súmula. 2. IDR. IDR quer dizer o quê, professor? IDR, incidências e demandas repetitivas. Incidências e demandas repetitivas. Incidências e demanda repetitiva. Vou repetir tanto para você guardar, hein? Incidência e demanda repetitiva quer dizer o quê? Que já existe uma jurisprudência forte. Nós temos vários exemplos no Brasil. A justiça brasileira adora fazer isso. O fundo de garantia, plano Bresser, plano Collor, outra situação que ocorreu já, quer ver? O atraso na entrega das chaves do imóvel. Não só isso, taxa de corretagem. Meu Deus, o Brasil adora, o judiciário brasileiro adora isso. Então, cuidado. Você é advogado, pega o caso, está desatualizado e pum, distribui a ação. Só que o juiz fala, peraí, doutor, você não viu que a jurisprudência já fala isso sobre isso? Você perdeu a ação. Não vai dar nenhum contraditório, o réu não vai nem ficar sabendo. Ó a vergonha, você passando vergonha, hein? Cuidado. Nessas 2 primeiras, mora o perigo. Mora o perigo porque pode ocorrer de forma sumária, ou seja, o réu não vai nem ficar sabendo, você vai ganhar pro WO, vai perder sozinho. Meu Deus, hein? Perder sozinho o jogo, hein? E a terceira possibilidade, aí sim aparece o réu. E essa possibilidade, aqui normalmente quem sofre essas 2 primeiras é o autor, né? Porque errou. O advogado autor não viu que tinha súmula vinculante, não viu que tinha IDR. Mas o advogado réu também pode sofrer com uma tutela de evidência. Professor, quando? Quando só enrola, não defende o cliente. Então, quando existe um abuso de direito de resposta, ou seja, só enrolou, documento que não é prova, enrolou, pediu audiência e não foi, só enrolou, o juiz pode bater na mesa e falar, chega, vou aplicar a tutela de evidência, que nada mais é antecipar o julgamento, mas com motivo. Uma decisão provisória, cabe agravo, das tutelas provisórias cabe agravo, cabe o recurso de agravo instrumento, porém, ele bateu na mesa, chega, só está me enrolando. Então nós temos aí, olha que interessante, tutelas provisórias, o gênero, espécies, tutela de urgência, tutela de evidência. Dentro da tutela de urgência nós temos medida cautelar, antecedente e incidental. Incidental, o processo está em andamento, eu entro com a medida cautelar para proteger o pedido. Quando eu falo em medida cautelar, tem antecedente, 30 dias. Distribuo a medida cautelar e tenho 30 dias para distribuir o principal. Fique atento que medida cautelar é proteção ao pedido. Segunda, tutela de urgência, antecipação tutela. Não estou protegendo o pedido, eu quero a satisfação. Tem incidental e tem antecedente. Antecedente pode ser feita antes, uma petiçãozinha, depois uma emenda inicial, prazo 15 dias. E tem aquela que a gente já utilizava, que é dentro da inicial e vai que vai. E pode ser feito de forma incidental também agora, tá? Quando eu falo de tutela de evidência, a irmãzinha da tutela de urgência, as 2 estão de mãozinha dada, filha da mesma mãe, tutelas provisórias,
eu tenho 3 possibilidades para aplicar a tutela de evidência. Guarde isso, cai na OAB, hein? Súmula, não é qualquer súmula. Súmula vinculante. Pus o Vzão ali, ó. Vinculante. Súmula vinculante. Súmula vinculante. Não é qualquer súmula. IDR, incidência de demandas repetitivas, jurisprudência forte. E réu, abuso de direito de resposta do réu. O réu só enrolou, não se defendeu. O juiz vai aplicar a tutela de evidência, que é a antecipação ao julgamento. Muito mais você vai saber no próximo bloco, tá? Te espero.